Oi, minha gente, tudo bom, meus amores? Vamos fazer ciências. Então, vamos abrir a apostila na página 154, onde nós vamos conhecer um novo sistema, que é o sistema excretor. Então, gente, o sistema excretor, ele é responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias que podem ser tóxicas ao organismo. Esse sistema é formado por 2 rins, 2 ureteres, que são esses caminhos aqui, e a bexiga urinária e depois a uretra, tá bom? Então, dos rins, eles são os principais órgãos do sistema excretor e é nele que o sangue que circula no corpo todo é filtrado e as substâncias que ainda podem ser aproveitadas pelo organismo são separadas daquelas que devem ser eliminadas pelo corpo. Quando os rins não desempenham suas funções adequadamente, quando a pessoa tem alguma doença, algum probleminha com os rins, né? É necessário realizar um procedimento chamado hemodiálise, tá? Marquem aqui hemodiálise também, tá? O que acontece nesse tratamento? O sangue do paciente é enviado numa máquina, tá vendo? Ó, ele sai aqui, ó, vai para a máquina, onde ele é filtrado, né? Essa máquina faz o trabalho dos rins e retorna para o corpo do paciente. E após essa filtração, nos rins ou na máquina de diálise, ocorre a produção da urina. Então, tudo que não serve para o nosso corpo, que foi filtrado ou pelos rins ou pela máquina, ele vai para a nossa bexiga e a gente elimina através da uretra, tá bom? Que é o xixi, certo? Aqui na página 155, tem no Eu Cientista uma experiência para vocês tentarem fazer e ver como funciona os rins. Não é obrigatório fazer, mas é bem interessante. Quem quiser fazer, faça algumas anotações para contar para a turma como é que aconteceu essa experiência. Já na página 156, fala dos ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Tá? Os ureteres são 2 tubos que se conectam aos rins, conectam os rins à bexiga urinária. É por meio dos ureteres que a urina produzida nos rins chega até a bexiga, onde é armazenada. A bexiga urinária tem a capacidade de armazenar até 750 mililitros de urina. Então, é quase um litro ali de urina, quando ela tá bem cheia, né? Quando ela está muito cheia, aumenta a vontade de urinar, a gente tem vontade de ir ao banheiro. A urina é eliminada por meio do relaxamento do músculo, que controla a saída, né, da urina. Ao sair da bexiga, a urina passa pela uretra, tá? Para ser eliminada pelo corpo. A composição da urina, gente, ela é 95% de água e 3% de ureia. A ureia, ela é produzida pelas células do nosso corpo no processo onde ocorre transformação de proteínas. Então, os demais componentes, como sais e outras substâncias, são produzidas pelas células. Em condições normais, a urina deve ter cor amarela clarinha, tá, gente? E que indica um organismo hidratado. Quanto mais água nós tomamos, mais clarinha é o amarelinho da nossa urina, tá? A cor amarelada significa que a urina pode ter bilirrubina, um composto resultante da transformação da hemoglobina, que é a proteína que dá cor vermelha aos glóbulos vermelhos. Então, por isso que a gente precisa tomar bastante líquido para que os rins funcionem com mais facilidade e possa ali fazer a filtração mais adequada, tá? Não é legal quando a gente vai fazer... vai urinar, vai fazer lá o xixi, e o amarelo do xixi tá bem amarelo e com cheiro forte. Isso quer dizer que a pessoa não tá tomando tanta água quanto deveria para funcionar o rim lá, facilitar o funcionamento dos rins, tá bom? Na página 157 tem a integração dos sistemas. O que é a integração, gente? É como eles funcionam juntos, um dependendo do outro para esse funcionamento. E para isso, eu quero que vocês assistam o RA
tá bom? E anotem no caderno o que é que vocês viram no RA, o que chamou a atenção de vocês nesse RA, tá? E a gente vai falar sobre o assunto na aula, tá bom? Então, aqui tem o sistema digestório, que transforma os alimentos em nutrientes, principalmente a glicose, e manda para a corrente sanguínea, onde o sistema cardiovascular recebe esses nutrientes do sistema digestório e o gás do oxigênio do sistema respiratório que envia para o interior das células, envia aqui. A célula vai realizar várias reações com esses nutrientes para continuar em funcionamento. Alguns produtos dessas reações são tóxicos ao organismo e vão para o sangue, tá? O sistema cardiovascular envia o sangue para o sistema excretor. Então, esse sangue que já está carregado de produtos, né, de substâncias tóxicas, né, ele é enviado para o sangue, para o sistema excretor, onde ele é filtrado lá nos rins e de lá é feita as excretas do organismo, que seria a urina, tá bom? Então, e o gás aqui, que é capturado na respiração, né? Ele é que carrega todos os nutrientes ali pelo nosso organismo. Na página 158 tem uma atividade para vocês pegarem do material de apoio, recortar bem bonitinho e colar aí as partes, tá bom? Do nosso sistema. Vocês vão fazer a atividade da 159, do mão da massa, e tem aqui na atividade 4 a associação, né, dos órgãos às funções, tá? Então, associe esses órgãos do sistema excretor a cada uma de suas funções. Lá na página 160, vamos entrar um pouco na alimentação, que é onde, né, começa tudo a funcionar no nosso sistema. Nesse capítulo, você vai estudar os grupos de alimento e como ter uma alimentação equilibrada. Além disso, vai conhecer alguns distúrbios e transtornos relacionados à má alimentação. No Conversa Vai, observe a imagem da abertura. Qual é a dúvida da menina? Se fosse você, qual dos alimentos escolheria? Você acha que a sua opção é a mais saudável? Vocês não mintam pra mim. Eu sei que vocês vão escolher um hambúrguer e não vão escolher a melancia com a maçã. Mas vocês acham que isso é saudável? Na Conversa Vem, você já estudou que os alimentos são transformados pelo sistema digestório e enviados às células, onde os nutrientes são aproveitados. Existem alimentos que podem fazer bem à saúde, enquanto outros nem tanto. O que há nesses alimentos para serem classificados dessa forma? Então, vocês vão ler sobre alimentação saudável. Então, leiam aí sobre os nutrientes. Aí tem um esquema aí de alimentos que estão agrupados pelos principais tipos de nutrientes que apresentam na composição de cada alimento. Então, tem aí a parte das proteínas, dos lipídios, que é onde tem as gorduras, os carboidratos, que vem dos grãos, né? Vitaminas e minerais. Na página 162, vai falar um pouco da importância da água no nosso organismo. Nós já vimos isso em outros capítulos, que o nosso corpo é formado por 70% de água. E aqui pede para vocês darem uma pesquisada sobre a quantidade de água para as pessoas consumirem. Que os médicos nutricionistas pedem pelo menos 2 litros de água como recomendação diária para as pessoas beberem. O que eu quero que vocês deem uma pesquisada é que todas as pessoas de qualquer idade precisam tomar 2 litros de água, de qualquer idade, de qualquer lugar. Então, eu, você, sua avó, sua tia, teu priminho, todo mundo precisa dos mesmos 2 litros de água. É isso que eu quero que vocês deem uma pesquisada, tá bom? Não precisa ser nada muito extenso. Aqui fala dos carboidratos, que os açúcares e os amidos são exemplos de carboidratos que eles são encontrados nos alimentos, como arroz, milho, massas, que é feito de trigo, né? E que são consideradas principais fontes de energia para o organismo. Os lipídios, que são as gorduras, então eu quero que vocês marquem texto aí, né? As gorduras que também são necessárias para o nosso organismo. E aqui fala de gordura trans, né? Vocês já repararam que tem embalagem, às vezes até de salgadinho, que tá escrito assim: livre de gorduras trans.
Tem pão de forma que vem escrito livre de gorduras trans. Então, eu quero que vocês leiam o que é. As proteínas, gente, elas atuam principalmente na formação do corpo, mas elas exercem outras atividades também, como o transporte, né? A proteção e o controle, né, dos nutrientes. Esses nutrientes estão presentes em alimentos como carnes, ovos, amendoins, feijão, lentilha, tá? E algumas outras leguminosas, como grão de bico, grão de soja, tá? E as verduras escuras também possuem proteína. Nos minerais, gente, o cálcio e o fósforo, por exemplo, eles são formadores dos ossos e dos dentes. Então, é importante a ingestão dos minerais. Eles são encontrados em leites, queijos e frutos do mar. Mas também tem alguns vegetais que possuem o cálcio, tá? Nas vitaminas, elas regulam as atividades do corpo para que ele continue em funcionamento. Sem as vitaminas, o nosso organismo não funciona. Nossos órgãos precisam dessas vitaminas. Algumas o nosso próprio corpo produz, mas muitas outras, a maioria delas, vem dos alimentos, principalmente de frutas e verduras cruas, né? Como as saladas, tá? Aqui na página 164 fala sobre as calorias, né? Geralmente os alimentos são capazes de fornecer energia na forma de calor ao organismo. A essa energia é dado o nome de calorias, tá? Então, a gente precisa das calorias para desenvolver todos os tipos de atividades. Inclusive, nosso corpo consome energia mesmo quando a gente está dormindo, porque os nossos órgãos continuam funcionando, precisando dessa energia. As crianças jogando bola estão consumindo energia. No entanto, mesmo quando uma pessoa está em repouso, o corpo consome energia, como eu expliquei para vocês. Os valores do metabolismo basal variam entre as pessoas, pois a idade, o sexo, a massa do corpo influenciam no gasto energético. Esse metabolismo basal é o que cada pessoa necessita de energia para desempenhar suas atividades. Por exemplo, imagine que um homem adulto, de estatura média, né, ele não é nem alto nem baixinho, necessite de mais ou menos 1.800 calorias por dia em repouso. Isso em repouso quer dizer que ele sem praticar atividade física, tá? Essa é a quantidade de energia necessária para manter o metabolismo basal dele, né? O organismo funcionando. Mas ao longo do dia, quando não está mais em repouso, outras quantidades de energia são necessárias. E por isso, ele precisa ingerir mais do que 1.800 calorias diariamente. Então, isso é se a pessoa não pratica nenhum tipo de atividade física, né? Trabalha, vamos por sentado, né, num escritório, então não tem grandes gastos de energia. Mas se a pessoa trabalha no seu trabalho, ele desenvolve alguma atividade que ele precisa de mais energia, então vamos supor, uma pessoa que trabalha em serviços externos, vamos supor, o carteiro, ele anda pra caramba para fazer as entregas de correspondência. Então, para ele, 1.800 calorias são poucas, porque ele vai desenvolver atividade. E assim, quem desenvolve algum outro tipo de atividade física, que não seja no trabalho, seja no esporte, também precisa de mais calorias, tá bom? Aqui tem uma tabela nutricional, tá bom? Essa tabela nutricional a gente encontra em todas as embalagens de qualquer coisa industrializada que a gente compre, tá bom? Então, vem lá, vamos supor, o salgadinho, valor por porção, ou a bolacha, né? A unidade, quantas calorias tem se você ingerir determinada quantidade. E na 165 tem um RA, ó, para vocês darem uma olhada, que fala da pirâmide alimentar, que é uma forma de representar a ingestão de alimentos correta, né? Então, o que tem embaixo são as coisas que a gente mais precisa, né? E no topo, o que a gente precisa em menos quantidade. Então, deem uma olhada, leiam sobre a pirâmide alimentar, assistam o RA, façam a atividade da página 166, tá? São 2 atividades e façam a fichinha R$ 89,90, tá bom? São poucas atividades, mas tem bastante conteúdo para ler.
Então, acompanhe a leitura da professora. Tem partes que eu deixei para que vocês leiam, né? Se vocês acharem interessante marcar texto e algum trecho, marquem texto, que é interessante. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau!